Oi, meu nome é Ana Carolina, eu tenho 43 anos, sou professora de matemática e sou de São Paulo. Eu vim aqui contar minha experiência de quase morte e antes disso eu vou falar um pouquinho de mim para vocês me conhecerem. Eu sou de família católica, tanto pelo lado do meu pai como pelo lado da minha mãe. Nasci, fui batizada, fiz primeira comunhão, meu primeiro casamento, casei na igreja católica. E apenas o meu avô é espírita. Só que meu avô, por conta da minha avó ser católica, ela não deixava que ele falasse da religião dele pra gente. Mas eu, muito curiosa, e me encantava, né? Imagina, vamos falar dos espíritos, adorava poder, num momento ou outro, sentar lá, eu e ele me contar um pouquinho de como era e como que funcionavam as coisas. Aprendi bastante. Depois disso, ainda fui num segundo casamento, fui mormon. Não segui a religião, mas naquele momento estava seguindo. E tenho testemunhos muito bonitos, assim, de coisas sobrenaturais que aconteceram. Posso até num outro momento contar para vocês. E a minha experiência de quase morte foi exatamente nessa época que eu era mormon. Eu me considero espiritualista livre, porque eu me encanto com várias religiões e trago um pouquinho delas comigo, todas elas, e estudo muito o esoterismo. Então, eu tenho 4 filhas, e eu tenho essas 4 filhas. As 4 filhas nasceram por cesariana. A primeira, a segunda e a terceira foram com a mesma médica, a mesma equipe, e foi um momento que eu estava muito bem, tinha convênio, médicas muito boas, e souberam levar quando eu passei mal durante o parto, né? Das 4 eu passei mal. Mas das 3 primeiras, passei mal, comecei a passar mal, já foi lá, já resolveu. Por quê? Porque quando você toma anestesia, o bebê pesa em cima da veia cava e corta o fluxo sanguíneo. Então, quando eu passo, aí faz passar mal, você fica sem corrente sanguínea. Vai lá o anestesista, empurra a barriga, empurra o neném, né, que tá dentro da barriga, e libera a veia cava e tudo fica ok. Isso é uma coisa até comum de acontecer, tá bom? Já conversei com uma anestesista muito querida, que conheço desde que nasci, e ela... Depois eu falei com ela até outro dia sobre isso e ela comentou realmente que é uma coisa bastante comum e que se ela tivesse presente não teria acontecido nada ruim comigo. E eu acredito nisso. Então, isso aconteceu comigo em 8 de março de 2006, no parto da minha caçula. Naquele momento eu morava em Atibaia, estava no meu segundo casamento e a gente tava sem grana pra nada. Então eu fui ter minha bebezinha na Santa Casa de Atibaia. Chegando lá, eu fui internada, tomei anestesia, fui pro sala de cirurgia, tomei anestesia, tava tudo ok. O hospital tava muito precário naquela época, os médicos não tinham a roupa cirúrgica para estar lá na sala de cirurgia. O anestesista estava sem nada na parte de cima, estava de peito aberto, os pelos para fora. Ele só pôs uma calça aqui pendurada assim, em volta do pescoço. Deu anestesia. E saiu da sala. Começou a tocar o telefone dele, atenda o telemóvel, atenda o telemóvel, atenda o telemóvel. E ele saiu da sala de cirurgia, quando eu precisaria que ele ficasse lá. O anestesista não pode sair da sala de cirurgia. Comecei a passar mal. E aí eu tava lá, deitada, com os braços abertos, né, presos, um de cada lado. Do lado de cá tinha uma enfermeira, do outro lado tinha outra enfermeira. Tava lá a obstetra cuidando de mim e os outros médicos ali, enfermeiros, né? O que eu me lembro? Eu me lembro de passar muito mal, aí eu me virei pra cá pra conversar com a enfermeira que tá do lado de cá. E eu olhava pra ela e que tava tentando falar o que ela deveria fazer. Ela, ai, mãezinha, eu não entendo o que você fala, não consigo te entender. E eu querendo falar. Aí, de repente, ela começa a chorar. Abre o olho, mãezinha, abre o olho. Eu, oi? Eu olhando pra cá, pra ela, e eu pensei,
mas eu tô de olho aberto. No que me veio esse pensamento, eu tô de olho aberto, o que que eu senti? Aqui tava assim, né? Então aqui tá meu rosto, meu espírito, eu senti assim. A hora que eu tô olhando pra ela e falei, ué, mas eu tô de olho aberto, eu senti o meu espírito se deslocar pra dentro de mim. Então é como se eu visse aqui os meus olhos, assim, o recorte, né, do rosto, atrás do rosto. E eu olhava, e ela chorando, mãezinha. Aí eu falei, já me veio aquela ideia na cabeça, eu olhei pra cá, o monitor, olhei pra aquele monitor, ouvi pi e vi aquela linha. Eu, putz, né? Fez só aquele naquele momento. E aí, nesse momento que eu vi o aparelhinho, o monitor ali, aí eu senti o meu corpo se deslocar e ficar de pé. Então eu tava ali deitada na cama, e aí eu senti o meu espírito de pé, olhando o meu corpo e as duas enfermeiras. Aí eu olhei aquela situação e logo meu corpo, meu espírito ficou paralelo ao meu corpo, e só que eu não tava virada olhando pra mim, eu tava virada olhando pro teto. Então ficou paralelo. Aí no que eu tava o corpo paralelo, aí eu me vi aonde? Aí foi pra outro lugar. Senti uma paz. É indescritível, gente. Porque eu queria descobrir qual sentimento que a gente tem. Não, o sentimento de paz é a falta de sentimento. Falta. Você imagina você não ter nenhuma preocupação. Nada. Você precisa se desligar de tudo, de todos. Então tá num lugar branco, claro, numa cama de hospital. Era outra cama. Era uma cama como se fosse de quarto, assim, com a grade branca. E nada. Essa ausência de sentimento era uma sensação. Assim, eu gostaria, assim, de carregar. Logo depois que voltei, ainda conseguia tentar trazer essa paz, né, pra mim. Mas hoje em dia eu sinto, mas eu não consigo chegar nesse zero. É um zero absoluto. É uma coisa, é uma ausência de tudo. E essa ausência de tudo é extremamente reconfortante. Aí quando eu tava nesse lugar, nessa cama, vendo tudo, lá embaixo eu vi um lugar branco, uma luz branca, 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 um monte de gente. Eu vi as cabecinhas assim, um monte, umas 30, 40 pessoas assim reunidas, conversando umas com as outras, vestidas de branco. Aí eu olhava para aquilo e falava assim, não, não é pra eu estar aqui. Não tá, não é minha vez. Não tinha ninguém me esperando, falei, não é pra eu estar aqui. Isso que eu ouvi? Eu ouvi choro do bebê. No que eu ouvi choro de bebê, aí eu me senti sendo puxada, como se tivessem pego assim por baixo do meu braço e me puxado. Um tranco e uma caída, parecia que ia dar livre, vum, só que assim, meio de ponta cabeça, com a perna pra cima e descendo assim de costas. E aí, no que eu tava voltando, aí encaixei, senti encaixar. No que eu senti encaixar, eu ouvi o médico voltando, correndo. E aquele tum, correndo. No que ele chegou xingando. Eu falei, não vou repetir o que ele falou, não. E aí ele virou pra enfermeira do lado de cá, põe efedrina. Aí ela falou, quanto? 5 miligramas. Aí ela, quanto é? Não consigo. Ele, põe tudo. Aí no que ele falou, põe tudo. Aí eu senti um quentão vindo, né? De baixo pra cima do meu pé, pra cima, né? A circulação voltando, aquela coisa voltando, aquela coisa quente formigando, vindo. Aí aqui, aí eu voltei. Ainda assim, a hora que eu voltei, eu tava meio. Eu não me mexia. Eu voltei e fiquei meio assim, né? Como se fosse morta ainda. O pediatra chegou pro obstetra e perguntou se podia levar a bebê pra mãe. Ele falou, não, pode levar. O que aconteceu depois? Não, a ninguém falou nada. Eu voltei, cada um terminou seu serviço, foi embora. O obstetra ficou lá sozinho, costurou. Me deixou nua, me largou, pegou, embolou aquele bolo todo, que eu não entendi, parecia que eu era um defunto. Porque ele pegou toda aquela roupa de sangue e tacou assim e foi embora. Eu fiquei uns 40 minutos lá. Só que eu tava tão mal, eu não me mexi. Eu tava completamente imóvel. Fiquei os 40 minutos imóvel. Eu sabia que era 40 minutos porque tinha um relógio. Quem já esteve numa sala de cirurgia sabe. Fica um relógio, né, virado pra gente ver o horário. Dali 40 minutos, aquela primeira enfermeira que tinha ficado aqui do meu lado esquerdo, ela voltou. Falou, mãezinha, o que você tá fazendo aqui ainda? E me carregou de volta pro quarto.
Aí o meu quarto eu dividia com uma outra moça. Quando eu cheguei, tava só eu. Dali um tempo, né, chegou essa outra moça. Aí essa moça, conversando comigo, né, se apresentou, tudo, a gente fez amizade. Ela também tava tendo uma bebezinha, a Francisca. Aí ela comentou, ela falou assim, nossa, você não acredita, durante o meu parto, contaram uma história de uma mãe que morreu e voltou. Aí eu virei pra ela e falei, eles estavam falando do meu parto. Mas primeiro eu esperei ela contar toda a história que eles tinham falado. E foi aí que eu falei, já sabia que tinha acontecido, mas aí eu tive mais certeza ainda. O que eu aprendi com tudo isso? Eu me pergunto todos os outros dias da minha vida. Eu sou uma pessoa que sou muito mente aberta, tenho um coração muito bom, considero que, por mais que eu apanhe na vida, eu ainda tô ali pro próximo, amo todo mundo, muito, muito, muito. E isso cada vez fica mais forte, por conta dessas experiências e também por conta da idade, né, da vida. Mas eu aprendi que sim, a gente pode ir para um hospital do outro lado. Isso me deu uma certeza, e isso até eu acho um ponto engraçado. E que existe, como existe o outro lado. E que existe uma paz maravilhosa. E que tem muita coisa pra gente descobrir, entender e aprender. E que enquanto a gente tá vivo, é pra gente viver todos os dias como se fosse o último. A gente nunca sabe como o mundo vai acabar. Então vale a pena viver bem, com um sorriso no rosto e sempre fazer o melhor que a gente puder. Um beijo pra vocês. Espero ter matado a curiosidade e ter ajudado aí quem quiser saber mais sobre o assunto. Um beijo.